You know, the thing about this subject is that you all can relate. Well, wait, is there anybody here that can't relate? Is there anybody here that's never experienced loneliness? Boa noite. Estamos aqui nessa noite Have you ever felizes por mais uma oportunidade, né, de mais um culto com as mulheres, ainda no modo online, né, devido a tudo isso, esse momento que estamos vivendo, mas estamos aqui porque o Senhor permitiu, da forma que o Senhor permitiu, amém? Hoje estou aqui com a Karina. Karina, Deus abençoe. Estamos aqui hoje aproveitando esse mês de outubro, né, para fazermos um culto de mulheres com um tema muito importante, um tema que está sendo muito discutido no momento, e isso é bom, né? Estaremos falando sobre crianças, né, sobre abusos, sobre prevenção e tudo mais, e aproveitando o mês de outubro, que é o mês das crianças. É isso mesmo. Né? E engraçado que está aqui o mês 12, né? A igreja fez 12 anos e dia 12 de outubro é o dia das crianças. Né? Então deu tudo certinho aqui. Né? E estamos felizes por estarmos aqui. Né? Eu convido você a estar junto com a gente nesse vídeo, nesse culto. Não desligue, não saia, né? Esteja com a gente, divulgue esse vídeo, né? E abre seu coração. Já deixo também aberto a comunicação com qualquer pessoa que quiser estar falando com a gente. Nós estamos à disposição nos canais da igreja, né? Nós estamos à disposição para estar falando com vocês. Amém? Bom, nós sabemos que a criança, ela é muito importante para Deus, né? Marcos, no capítulo 10, conta a história que as crianças queriam chegar até Jesus, né? E os discípulos não queriam que elas chegassem, né? E Jesus, ele fala algo muito importante. E é devido a isso que a gente tem todo esse amor, esse cuidado com as crianças, né? Que Jesus pega e fala assim, ó, deixa vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Né? E pensando em tudo isso, eu quero estar aqui. Convidei a Karina. A Karina, ela está estudando muito sobre esse assunto, tem participado de muitas lives, né, entrevistas sobre o assunto. Quero estar falando sobre esse tema. É um tema triste. Hoje eu estive vendo algumas reportagens e é triste de ver a quantidade de crianças que são abusadas num único dia. Estudos dizem assim que em menos de uma hora, 4 crianças são abusadas por dia no Brasil. Então, assim, se for pensar bem, matematicamente, né? Então, é uma coisa que as pessoas não dão tão importância. O nosso país não dá tão importância a esse assunto, tanto que ele não é falado nas escolas. Ele é conhecido só por quem se aprofunda mesmo nesse conteúdo, mas não se fala muito sobre ele. E isso é bom, a igreja ser aberta para falar sobre ele, as escolas serem abertas a estar ensinando sobre ele, né? Com certeza. Esses números irão se diminuir. Até porque assim, se você pensar, essas crianças que estão perdendo a sua infância, né? Porque muitas, infelizmente, começam logo cedo, ainda pequenas ou pequenos, né? E vão até a fase adulta, sofrendo abuso, né? E isso acaba trazendo adultos, criando adultos com problemas, com tantas traumas, né? Tantos traumas.
Muitos abusos se iniciam por volta de 3 anos. Se não existem também a cultura de abusos menores de bebês também. Só que muitos assim são a partir de 4 anos. E isso se estende 13, 14, 15, enquanto o pré-adolescente ali, o adolescente não perceber que aquilo é um abuso e parar, não a criança, pedir para parar esse ato, isso se estende. E acaba trazendo, né, esse problema lá para a fase adulta, para a vida adulta, né? E acaba fazendo com que hoje, como um culto de mulheres, às vezes eu vou dar mais atenção à mulher, mas isso acontece com homens também, né? Muito. Mas acaba fazendo com mulheres com estima baixa, né? Mulheres que não conseguem se relacionar. Ou estão dentro de relacionamentos abusivos. Sim. Acontece também mulheres que passaram por isso durante a infância, continuaram com essa vida sendo abusada durante ali sua adolescência. E essa mulher, se ela não passar por um tratamento psicológico, ela sim vai se tornar também uma abusadora. Porque homem também vai se tornar um abusador. Porque é preciso sim ter um acompanhamento psicológico com um psicólogo, fazer ali para estar curando esse trauma. Às vezes vai ter cura, um tratamento, isso é um tratamento bem extensivo. E se não for passado por esse tratamento, há sim mulheres que sofreram isso e se tornaram depois abusadores. Esse é um grande problema, né? Também. Que a gente fica nesse ciclo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, né? E acaba que aqui, muitas das vezes na igreja, a gente percebe pessoas que não conseguem confiar em Deus, não conseguem entender Deus como Pai, Deus como alguém em quem pode confiar, porque na infância sofreram essa quebra de confiança com o outro adulto. Porque às vezes foi o pai que abusou. Então ela não vê o pai, Deus como pai, porque o pai dela foi um próprio abusador. Aquele que ela tinha de confiança fez isso com ela. Entrou na casa dela, extravasou com a casinha dela, com a vida dela, e depois como que ela pede para Deus morar no coração dela. Então isso também para ela é difícil. Eu conheço várias histórias de pessoas que conseguiram vencer, né? Porque Deus, Ele é um Deus que cura, né? Ele é um Deus que cura, é um Deus que restaura, né? E a pessoa, quando entende que ela pode se entregar a Deus, que em Deus ela pode confiar, então aí vem a cura na alma, né? A cura no espírito, a cura emocional. Né? Isso é bom. Mas aqui nós estamos aproveitando esse espaço, né? Para estarmos abrindo os olhos das pessoas. Porque eu sei que não vai ser só mulheres que vão assistir esse nosso culto de mulheres, né? Homens, pessoas que já têm filho, pessoas que não têm. Né? A comunidade, né, em si. Comunidade. A igreja faz parte da comunidade, né? Então eu queria ver com você assim, você como uma pessoa que estuda isso, que está trabalhando isso, que trabalha com crianças, né? Tem essa formação. Como que eu posso identificar isso numa criança? Porque às vezes até por falta de conhecimento. A gente erra por falta de conhecer, né? É assim, o lado assim da gente avaliar uma criança quando ela passa por isso, geralmente o psicólogo ele vai ter mais esse olhar de avaliador, né, no caso. Mas, por exemplo, na escola ou aqui na igreja, se a criança começar a apresentar gestos sexuais inadequados, é um sinal. Se a criança antes ela brincava, conversava, ela era uma criança mais desinibida, de repente ela mudou o comportamento drasticamente.
é um sinal comportamental. Se a criança começou, por exemplo, a gente levava o filho na casa do coleguinha. E a criança amava ir na casa desse coleguinha. De repente, do nada, ela pede para não ir. E aí a mãe, não, vai sim. E começa a forçar a criança a ir. A criança chora, fala que não quer ir. E a mãe não pergunta o que aconteceu, ou se aconteceu algo assim diferente. E isso também é um sinal. Então, assim, a criança dá sinais. Às vezes ela não fala para você. Às vezes ela não consegue falar porque ela não identifica aquilo como um abuso. Porque a criança, quando ela não tem informação disso, então ela não identifica que aquilo é um abuso. Então ela não te fala que ela está sendo abusada, mas ela te dá sinais. Às vezes o modo de sentar, o comportamento mesmo, o corpinho dela fala por si. Agora, rendimento escolar, a criança começa a ficar triste, numa tristeza a criança era comum, uma criança comum que brincava, só que de repente ela parece que emerge numa tristeza, que o olhinho dela já não brilha mais. É sinal. Então, às vezes ela não te fala, mas o corpo mostra, ela representa. As atitudes, né, da criança acabam mostrando. E tem também a criança que, por exemplo, na escola, agora como escola, ela era uma criança que não estudava tanto. Só que de repente ela começou a virar aquele nerdzinho, gostou quer estudar o tempo todo. Às vezes ela quer passar até mais tempo na escola. Ela fala, mas já acabou? Por quê? Uma fuga. Ela vê a escola como fuga, como refúgio. Ela confia tanto na professora, naquele ambiente, que ali é o lugar que ela de refúgio. Entendi. Porque no caso assim, vai mudar algo. Vai. Ela, né? vai apresentar alguma coisa e a mãe tem que sempre estar atenta a isso. O pai ou o cuidador. A pessoa que está próxima, né? Pela que criança. está próxima. A gente tem que ter sempre esse cuidado, porque as consequências disso é muito ruins. Né? Como quero falar com você agora assim, e as consequências? Quais são as consequências disso tudo? Ela vai gerar ali nela um trauma, né? Tudo isso nela vai ser um trauma profundo. É uma consequência que ela vai carregar. Muitos desenvolvem depressão, desenvolve também... qual que é a palavra certa? Quando ela não quer ter mais aquele convívio social, não me vem à memória. Síndrome do pânico Síndrome também. do pânico, é essa palavra. Esse comportamento. Desenvolve isso. Ela também fica reclusa, ou fica uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito estourada, qualquer coisa é o estopim, sabe? Há relatos também de mulheres que me procuram que quando aconteceram isso com ela na infância, a mulher passa a casar ou arrumar um namorado, ela não consegue ter relação mais sexual, porque ela lembra daquilo na infância, aquele trauma nela ainda. E aí ela conversa com o marido e tal, mas pode ver que é algo que foi lá na infância, né? E se estendeu. As consequências então são devastadoras, né? E as mulheres ainda carregam na fase adulta isso, né? Então é uma coisa que não ficou só lá na infância. Não é uma ferida que foi curada lá da infância. Não, ela vai carregar. E muitas das vezes as mulheres, as crianças se sentem culpadas. E elas não contam. Por quê? Tem o medo, a insegurança, o sentimento de culpa, porque ela acha que o corpo dela atraiu aquilo. Mulheres já adultas, né? Acha que o corpo dela atraiu aquilo. Às vezes ameaça, muitas das vezes a criança ela é ameaçada para não contar. Então tudo isso, imagina na cabeça de uma criança, passar por medo, insegurança, tristeza, culpa, ameaça, tudo isso na cabecinha de uma criança de 4 anos, né? Então é muita coisa. E a Bíblia é bem clara em dizer, né, que isso é um dos pecados assim. No livro mortais, de né? Deuteronômio que eu li, que às vezes a pessoa quer jogar a Bíblia, né? No livro de Deuteronômio diz assim que quando ele vai passar as leis, né? O estupro, o abuso sexual
ele é equivalente ao assassinato, né? Na Bíblia diz isso. Então pode ver que desde antigamente isso é condenado. Não é algo que é cultural, que é normal ser feito. Às vezes as pessoas falam pra gente, né? Mas Karina, já me falaram isso, Karina, é comum isso acontecer, sempre teve. Mas não é porque sempre teve que a gente não vai fazer nada. Que a gente tem que se conformar. Né? Também a Bíblia diz que não é pra gente, nós não nos conformarmos com esse mundo. Né? Se isso está tendo, se em uma hora 4 crianças estão sendo abusadas, eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar mulheres estarem sofrendo hoje porque aconteceu isso na infância. Eu não posso me conformar com o errado. Né? E às vezes eu penso assim, que se a gente, eu falo muito que consente, né? Se a gente ouve falar e não sente nada, não sente raiva ou não sente algum sentimento de pudor em relação à criança que foi afetada, então aquela pessoa que não sentiu nada tem algo de errado com ela também. Com certeza. Porque ouvir isso e não sentir nada, ou vai sentir quando for com o filho dela, com o sobrinho dela. Às vezes com o sobrinho ela também não vai sentir nada, só se for com o filho dela. Porque é sempre assim, né? Se o outro tá... como aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Às vezes com o outro é normal, mas com a gente, né? Na casa da gente não é normal isso acontecer. Aí a pessoa extravasa, quer brigar, mas também não preveniu a criança, não ensinou a criança, não conversou com a criança de quanto que a educação sexual é importante. Isso. Né? É por visões erradas, né? Às vezes não sabem o que é o assunto e procuram. Eles falam que educação sexual, eles ligam que educação é ensinar o sexo. E na verdade não é. A educação sexual, ela é um conjunto, né? Ela vai falar sobre várias coisas, orientação sexual, sexualidade, gênero. O melhor disso tudo é falar sobre o abuso, as formas de prevenção. Como prevenir. Como prevenir. Não vai ficar só nisso. Daqui a pouco a gente volta com mais alguns tópicos, né? E nós não podemos nos calar. Não. Isso é uma coisa que desde o início a gente tem pensado, já tem um tempinho que nós estamos conversando sobre o assunto e nós não podemos nos calar, aceitar isso como normal. Né? E eu fico assim muito feliz da igreja estar falando sobre isso e quebrar um pouco desse tabu, né? Que educação sexual não pode ser falada, mas se as pessoas soubessem o quanto que isso é uma ferramenta libertadora, quantas crianças podem ser libertas de abuso, quantos pais vão receber essa informação e vão ter outro olhar em determinados aspectos, é uma prevenção. Então eu fico muito feliz da igreja estar falando sobre isso, que eu não estou sozinha falando sobre isso. E eu fico muito feliz por essa igreja ser colocada nessa cidade e estar falando sobre isso. E várias outras igrejas também estarem falando sobre isso. É o papel da igreja. Como ser humano, né? Exatamente, né? Então tá bom. Até daqui a pouco. Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Voltando aqui, né, nesse segundo bloco, a Bíblia, ela conta uma história, Karina, que
da filha de Davi, do rei Davi, tão conhecido rei Davi, né? E eu acredito que tudo que está na Bíblia tem um propósito de nos ensinar, de nos ajudar, de nos orientar. E essa história não é diferente, né? É a história de Tamar. Ela era filha de Davi e um dos irmãos dela, o irmão dela, Amnon, ele atraiu ela, fingiu uma doença, atraiu ela e abusou dela. E após ter abusado, ele subiu uma grande ira, tal, e expulsou ela e tudo mais. O outro irmão dela, Absalão, falou: Tamar, fica quieta, não fala nada. A Bíblia fala que Davi ficou sabendo, ficou com muita raiva, mas também não fez nada. Mas Tamar, ela teve uma atitude diferente. Ela não aceitou, ela rasgou as roupas dela, que a roupa dela era o sinal de que ela era pura. Ela rasgou as roupas dela, ela jogou cinzas na cabeça para mostrar de que ela tinha sido agredida, ela tinha sido abusada, ela tinha sido levada a sofrer essa violência. E a gente percebe que essa história, por não ter sido tratada pelo pai, por tentar encobrir, houve uma consequência lá na frente muito triste, porque o Absalão matou o irmão que abusou. Então, assim, é uma história de destruição de um lar, né? E a Bíblia, se a Bíblia conta isso, se a Bíblia fala isso, é para nos alertar, mais para chegar ainda na nós como cristãos, nós como igreja, de que nós não devemos nos calar. Se nós estamos vendo, se nós estamos assistindo uma situação como essa, nós não podemos calar. Nós não podemos, porque se a gente se cala, as consequências lá na frente vão ser drásticas, né? E Tamar, ela tomou ela resolveu não se calar, né? E muitas mulheres hoje ainda estão sofrendo porque estão caladas, né? E hoje nós estamos aqui nessa conversa, é um assunto até que mexe com a gente emocionalmente. Eu fico muito triste, né? A gente fica muito sensível quando fala sobre isso, porque, querendo ou não, a gente se coloca no lugar de uma pessoa assim, de uma criança assim. É muito se falado da empatia, né? Isso. Se colocar no lugar do outro, né? E a gente percebe que muitas estão sofrendo e estão sofrendo caladas. Então chegou o momento de parar de calar, de ficar calado. E chegou o momento também da igreja parar de ficar só assistindo, ficar nervoso e tudo mais. Às vezes nós pegamos e ficamos, tô orando por você, mas não estamos fazendo nada além, né? Então, hoje nós estamos usando esse espaço, esse momento, esse culto, né, como uma forma de prevenção, de orientação e até de denunciar isso, né? Que nós não aceitamos o abuso. Né? É para dizer mesmo para as mulheres que, olha, a igreja está aqui para te ouvir. A igreja, ela não é um lugar de pessoa santa, pelo contrário. A igreja é um lugar de pessoas doentes. Eu sou doente de alma. Eu preciso de uma cura. Existem várias curas que várias pessoas precisam e a gente procura o médico dos médicos, que é Jesus. E é nesse lugar que a gente vai receber essa cura que a gente precisa. É através de Deus que a gente vai receber essa cura. Só que até essa cura, para você não chegar, eu tô aqui para te ouvir. A Deise está aqui para te ouvir. O pastor Samuel está aqui para te ouvir. Nós estamos aqui como igreja
para te ouvir. Com certeza. E esse é o momento de nós mulheres não ficarmos mais caladas. Não tem mais essa de esconder as coisas, de apanhar, de passar as coisas em casa e ficar quieta. É porque às vezes o abuso, a gente pensa que agora indo algo mais amplo, pensei nisso agora, não está nem no nosso script, né? Mas às vezes a gente fala do abuso na infância, com a criança, abuso, mas muitas mulheres hoje em dia têm sido abusadas nas suas casas, né? Não só o abuso sexual, o relacionamento abusivo, né? Então é um momento de dizer chega, né? Não podemos nos calar, nós não podemos aceitar isso, né? E nós como igreja, nós estamos aqui para falar, para te apoiar, para te ajudar no que for necessário, né? E voltando aqui, Karina, quais são as formas de abusos? Olha, existem hoje, os pedófilos, eles agem de várias formas, mas eu quero falar uma coisa aqui muito importante. Existem os pedófilos que têm mesmo esse desejo e, de acordo com a OMS, né, a Organização do Ministério da Saúde, caracterizou como pedofilia isso, que é uma doença. Porém, os abusadores, eles nem sempre são os pedófilos. Por quê? Existem pais que abusam, existem tios que abusam, existem irmãos que abusam, o vizinho que abusam, e às vezes ele não foi caracterizado com essa doença mental de pedofilia. Então isso é coisa que está no ambiente que a criança convive. E o abusador, ele não vai bater na tua porta e falar, ó, vim aqui hoje, viu? Não. Ele te sonda já há muito tempo, ele vê os horários que os pais saem. Às vezes a criança fica na casa do tio e o tio vê os comportamentos da criança. Então ele faz uma sondagem primeiro. Então ele usa estratégias de dar presentes. Ele usa troca de carinhos. Eu te dou um presente, mas eu quero algo em troca. Eu te levo para tomar sorvete, mas eu quero algo em troca. Então é muito importante nunca ensinar para a criança que ela troca presentes. Ela nunca pode aprender essa troca de presente. E então existem também a pornografia que a criança é exposta. Não é somente o ato sexual em si, mas ela é exposta à pornografia. Às vezes o pai recebe vídeos do WhatsApp com conteúdo sexual. Que hoje os vídeos estão bombando, os grupos de WhatsApp estão bombando. Então é muito importante que os pais fiquem de olho, né? Exatamente. A mãe às vezes fica de olho. Às vezes o pai fala, não vai mexer no meu celular, então tem algo de errado. E se a criança mexe no seu celular para ver o YouTube, ela vai ver alguma coisa a mais ali. Com certeza. A adultização também, que é você falar, a criança, expor o menino a querer namorar, porque meu filho vai namorar, porque meu filho já namora com 6 anos, porque o meu filho tem várias namoradas, porque a minha menina já deu um beijinho, e a criança não namora. A criança não tem isso de namorar. Não. Então, tudo isso é uma forma de abuso sexual. Tem também quando a criança, os pais acham que a criança vai estar dormindo e os pais vão ter relações sexuais e a criança está acordada. Então a criança é exposta ao ato sexual, isso também é um abuso. E para ela, na cabecinha dela, é uma violência. E ela gera aquilo como negativo e vai virando uma bola de neve. Então, esses são os cuidados que tem que ter, né? Às vezes videozinhos, né, Karina? Às vezes a criança está com o celular e no YouTube tem aquelas abazinhas. Os jogos. Né? Jogos, hoje né? Joguinhos. Os pedófilos agem através dos jogos. Porque os jogos, muitas das vezes, quem está jogando ali atrás pode não ser uma criança, pode não ser um adolescente. E há trocas de informação ali nos jogos. E às vezes o abusador, o pedófilo, ele consegue ter informações, porque às vezes a criança liga a webcam,
Aí o que acontece? O pedófilo, ele começa a trocar essas informações. Aí ele começa uma conversa informal, perguntando que lugarzinho que a criança gosta de ir perto da casa dela. E ele, como é muito astuto, muito esperto, joga ele no Google o endereço desse local que a criança gosta de ir e começa a ameaçar a criança, falando que sabe onde ela mora, se ela não mandar partes do corpo dela em troca dessa informação, isso vai virando uma corrente de vício. É e uma a criança coisa, se prende. É uma coisa que os pais têm que ter muito cuidado, saber o que os filhos estão vendo, Eu né? até vi que computador não é lugar de ficar num quarto. O computador do adolescente, da criança, ele tem que ficar na sala. Eu tenho amigos meus que são assim. O computador é na sala. Por quê? Qualquer momento o pai passa ali, ele dá uma olhadinha, ele passou, ele está vendo, ele está ali vendo esse conteúdo que está sendo passado. Porque às vezes o adolescente se tranca no quarto e, infelizmente, muitos adolescentes buscam a pornografia. Porque ele está no quarto, o pai não ouve, a mãe não tem atenção para ele. Então ele vai buscar o quê? Já começou ali, os hormônios estão à tona e a escola não dá uma abordagem. Então ele vai atrás disso, os coleguinhas estão tudo vendo, está todo mundo falando sobre isso, ele vai buscar isso. Então é importante também que os pais fiquem atentos no conteúdo que a criança está vendo no computador. Redes sociais, né, Karina? Sempre acompanhando. Né, porque assim, a criança, hoje em dia é normal uma criança ter celular. Né? Hoje é uma coisa até em relação a muitos pais deixam até por uma segurança para saber, tá tudo bem, ou qualquer coisa você me fala, porque os pais às vezes têm que trabalhar, né, e tudo mais. Mas o pai e a mãe, né? Quando eu falo pai, são os pais, né? Responsáveis. Os responsáveis. Eles têm que ter acesso a esse celular. Tem que sempre estar vistoriando, né? Porque de algo pequenininho se torna algo desastroso, né? Um abuso assim tremendo, né? E isso é uma forma de prevenção, que seria a minha próxima pergunta para você. Como a gente deve prevenir? Né? É assim, a educação sexual na infância, que é o tema que a gente sempre se aprofunda e estuda, ela começa desde bebê. Mas, Karina, nossa, como que eu falo pro meu bebê sobre isso? É assim, você está trocando a fralda da criança, você vai falando, olha, a mamãe está trocando a sua fraldinha, porque o vínculo afetivo, a construção do vínculo afetivo com a criança é desde bebê. A criança, a gente constrói com ela a segurança, é desde bebê. Então você vai trocando a fraldinha, você vai conversando, a criança já vai criando essa noção de que o pai e a mãe, os responsáveis, eles fazem isso por higienização. Na hora do banho, você conversa com a criança falando que os órgãos genitais mesmo, você fala o nome dos órgãos, o pênis e a vulva. Porém, se os pais têm um bloqueio com esse nome, você pode falar pipi e pepeca. Porque se caso a criança venha te falar, olha, aconteceu isso na minha pepeca, o pai e a mãe, o responsável, logo vai saber o que é. E tudo isso é uma construção. A educação sexual, ela é uma construção. Em cada fase da vida da criança, chegar na adolescência, ela vai ter as perguntas da adolescência. Chegou nos jovens, eles vão ter as perguntas de jovens. Só que é por etapa. As pessoas às vezes querem jogar tudo de uma vez. E não é assim. É uma construção. Quando ela estiver na fase da adolescência, ela vai saber ali sobre a orientação sexual, gênero, tudo isso da educação sexual. Só que você vai construir isso lá na infância. O cuidado com o corpo, a autoestima, tudo isso do corpinho dela. O cuidado de não deixar ninguém colocar a mãozinha, de uma forma lúdica, você vai conversando. E é importante sempre a igreja, a escola, a família, todo mundo tá falando com a criança de uma forma lúdica, através de brincadeiras, de cantigas. Tudo isso, a gente vai rodeando a criança e ela vai criando esse conceito. Olha, no meu corpo ninguém pode mexer. Na minha mãozinha, a gente dá a mãozinha para ir passear com a mãe, com o pai, mas para estranho eu não dou a mãozinha. Então você está vendo que é uma construção de conhecimento? Se você vê que nem assim, na igreja mesmo tem a musiquinha que a gente sempre
aprofunda em algo mais aquela cuidado, o olhinho o que vê, né? Porque são coisas assim que te levam a ensinar algo mais para a criança, né? Algo o que ela tem uma prevenção. Né? E a igreja trabalha dessa forma, como prevenção. Porque muitas igrejas, às vezes, sabem o que está acontecendo, ela até vê a criança apresentando um comportamento desse, mas não chega aos pais e não fala, às vezes para não perder o membro, às vezes para não perder a confiança da pessoa, só que está perdendo a infância daquela criança. Aquela criança foi desestruturada. O lar, às vezes, não vai ser desestruturado, mas a criança foi. A infância dela foi perdida, o sonho dela foi perdido. Ela vai ter uma tristeza ali de alma. Quem nunca passou por isso não vai saber falar. Eu não sei falar. A tristeza que a pessoa carrega na alma. Então, assim, é importante, assim, a igreja, como comunidade, falar sobre isso. E às vezes, mesmo se não tiver contato com os pais, no caso, a igreja não tem o contato muitas com a das vezes família. a criança vem de fora, Isso. né? E a forma da igreja é ensinar a criança, né? É aquele cuidado que eu sempre falei com vocês, professores, aqui, né? Que a gente precisa ter esse cuidado de estar falando com as crianças. O corpo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? A gente tem que saber o que pode, o que não pode. Né? É uma forma de prevenção, né? É uma forma que a igreja pode prevenir. Né? E tem que ser falado, sim, né? Esse tema, porque a sociedade já criou que isso não se pode falar. Então, se a sociedade em si não fala, consequentemente, as igrejas não vão falar. E isso, para os abusadores, para os pedófilos, nossa, é uma sopa. Porque se ninguém está falando, ninguém está informando, ninguém está alertando, as crianças, por falta de informação, estão vulneráveis. Os pais acham que é comum a criança reagir daquela forma, não buscam um conhecimento específico. Às vezes por vergonha também de falar, porque isso pode acontecer, né? De pessoas ficarem com vergonha, nossa, aconteceu isso. Né? Porque sente culpa, né? Isso. A pessoa não fala muitas das vezes pelo sentimento de culpa. Ela acha que aquilo ela causou, ou aquilo, a situação foi propícia porque mas não é. A criança, ela não tem culpa. A mulher que passou por isso, o homem que passou por isso, não tem culpa. O doente é o outro. É o outro que é o doente por uma criança, ou doente por um ato violento. E tem as denúncias mesmo, né, Karina? Tem um número, a gente, né? Denuncia no Disque 100, a gente denuncia no Conselho Tutelar. A gente tem que pôr na nossa cabeça que a gente viu algo estranho, a gente está fazendo uma sondagem, está olhando aquela criança, tem algo estranho com ela, e só fica assim guardado pra gente, a gente consente com isso. Ou você denuncia ou você é cúmplice. Então, eu não quero ser cúmplice. Então, eu tenho que denunciar. Eu procuro a polícia e busco orientações. Eu disco anonimamente, ou eu procuro o conselho tutelar, ou se eu estou vendo que a mãe, às vezes, age de uma forma como se não tivesse acontecendo nada, eu tenho que procurar alguém naquela família que proteja aquela criança e denunciar, né? Ou se a gente está vendo que ninguém está fazendo nada pelaquela criança, que geralmente acontece muito, eu tenho que denunciar. Eu tenho que levar aquela criança comigo e denunciar. Fazer essa denúncia é muito importante. É algo assim, é um assunto muito sério, isso, né? O que nós não podemos é nos calar, né? E continuar com essa prevenção, né? Buscar estudar, buscar conhecimentos em relação a isso. Eu não sei como agir, procurar uma pessoa que saiba, né, como agir. Se você ainda não se abriu, né, não colocou isso para fora, que sofreu algum abuso, tal, e se sente sofrendo sozinho, é o momento de procurar uma ajuda, procurar um profissional na área, né? Porque falar vai ser libertador, né? A mulher falar sobre isso vai ser libertador, vai ser uma forma de libertar sobre isso também. E o Senhor, Deus, Ele
ele está com os ouvidos abertos, né? Deus, ele é a pessoa que está pronta para te ouvir, para te ensinar, para te ajudar, né? Se caso você até hoje tem sofrido devido a um abuso, hoje Deus, ele quer te libertar disso. Amém. Né? Não é à toa que Deus colocou esse tema nos nossos corações. Deus, ele quer libertar você, quer libertar a sua família, quer te libertar dessa tristeza, dessa depressão. Deus quer fazer isso por você, né? Basta você se abrir, né? Falar com ele, procurar pessoas idôneas, conversar com pessoas, procurar ajuda, né? Que o Senhor, ele quer sim te curar. Estamos terminando, né? Fizemos um culto rapidinho sobre esse tema. Queremos que você passe, compartilhe esse vídeo, né? E nos colocamos à disposição. Se você precisar conversar com a gente, você pode entrar em contato conosco pela rede social, né, da igreja, né? Nós estamos aqui na cidade de Guaranésia, né, na Igreja Batista Nova Filadélfia. Você pode ficar à vontade em nos procurar. Amém? Muito obrigada, Karina, por esse tempo. Eu que agradeço. Né? Eu agradeço profundamente, porque eu estou buscando esse conhecimento, eu quero me aprofundar muito nisso, porque eu creio que muitas crianças, muitas almas podem ser libertas desse mal e que está se alastrando no nosso país. Porque se as escolas não falam, se as comunidades não falam, se as igrejas não falam, ninguém fala, os abusadores estão por aí soltos, né? E quanto mais informação ser passada para os pais, para as crianças que são muito espertas, elas pegam essa informação com elas vão saber se cuidar. E os adolescentes, os jovens vão saber que não é culpa deles, vão também recorrer a uma ajuda, né? Então é muito importante isso ser falado. Eu agradeço muito a oportunidade. Amém. Eu vou terminar fazendo uma oração. Nesse momento eu quero que você se coloque diante do Senhor. Talvez você esteja sofrendo até hoje. Hoje você está conhecendo um Deus que ele pode te libertar, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É só ele que pode nos libertar, né? Então eu convido a você a se colocar diante do Senhor nesse momento, nessa noite, e peça ao Senhor que venha curar a sua alma, curar o seu coração, a sua mente, porque o Senhor, ele está aqui, né? Ele está aí com você. Deus, Jesus, ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus é um Deus presente, e ele quer estar com você nesse momento. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, por esse momento que estivemos aqui, Senhor, neste culto. Pai, eu sei que esse é um assunto tão difícil, é um assunto que nos deixa sensibilizados. Senhor, eu sei quantas crianças, Senhor, nesse momento têm sofrido abuso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, cada lar, cada família, cada local, Senhor. Nesse momento, Senhor, de pessoas que estão sofrendo devido a esse mal. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com providência, com libertação, com cura, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Senhor, dê força a essas pessoas, que elas possam entender que o Senhor levou sobre si todas as nossas angústias, sofrimentos, Senhor, todas as nossas maldições, o Senhor levou na cruz sobre si. Pai, que eles venham, Senhor, ao conhecimento que ao Senhor eles podem se entregar verdadeiramente, porque o Senhor é um Deus
cuidadoso, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Pai, visite cada vida, Senhor, que vai estar assistindo esse vídeo. Visite, Senhor Jesus, a cada mulher, Senhor. Senhor, eu te peço que essas mulheres venham receber, Senhor, a libertação que vem de Ti, Pai. É o que eu oro e eu já te agradeço, Senhor, pelas vitórias que iremos receber. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.